Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Novo PAC Saúde. 600 prefeituras poderiam ter obras canceladas na última semana. Um alerta importante foi emitido pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Mais de 600 municípios brasileiros enfrentam situação crítica em propostas de obras vinculadas ao novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, na área da saúde. Caso não tenham regularizado pendências dentro do prazo estabelecido, essas obras, que somam cerca de 1,7 bilhão de reais, correm risco de cancelamento. De acordo com o levantamento, o problema está principalmente na falta de cumprimento de etapas obrigatórias para o início das obras. Entre os principais entraves estão a ausência de licitação, contratos não assinados e ordens de serviço ainda não emitidas. Grande parte das obras ameaçadas envolve equipamentos fundamentais para o atendimento à população, como unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial. Em muitos casos, sequer há registro da publicação do edital no sistema, o que agrava a situação. A CNM reforça que apenas ter a proposta selecionada não garante a execução. É indispensável cumprir todas as etapas legais dentro do prazo. No início da semana, a CNM recomendou que os municípios acessassem o Sistema de Monitoramento de Obras da Saúde, o SISMOB, e verificassem o status de suas propostas. Entre os pontos que deveriam ser conferidos estavam preenchimento da data de início da licitação, na aba Licitações, e inserção do aviso de licitação, na aba Documentos. A falta dessas informações pode levar automaticamente ao cancelamento da obra. Os gestores municipais tiveram até o dia 25 de março para regularizar toda a documentação. Isso incluía realizar o processo licitatório, assinar o contrato da obra, emitir a ordem de serviço e inserir todas as informações no SISMOB. As exigências constam na Portaria 8.241 de 2025, que estabelece os critérios para manutenção das propostas no programa. O novo PAC estabelece metas ambiciosas para fortalecer o sistema de saúde pública no Brasil. Entre os principais objetivos do governo federal estão a ampliação da rede de atenção primária com construção e modernização de milhares de UBS, expansão dos serviços de saúde mental com novos CAPs em diversas regiões, redução das desigualdades regionais, priorizando municípios com menor cobertura assistencial, digitalização e modernização do SUS, incluindo informatização de unidades e integração de dados, e fortalecimento da infraestrutura hospitalar, com novos equipamentos e reformas. O programa busca não apenas ampliar o acesso, mas também melhorar a qualidade do atendimento, com foco na prevenção, na atenção básica e na regionalização dos serviços. Diante disso, a regularização das obras em risco torna-se ainda mais relevante, já que elas são parte essencial para o cumprimento dessas metas e para a melhoria concreta da saúde pública no país. Saiba quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda 2026. A Receita Federal do Brasil divulgou oficialmente as normas e procedimentos para a declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2026, ano calendário 2025. As principais novidades incluem a ampliação da declaração pré-preenchida, com dados do Receita Saúde e E-Social, além de mudanças nos prazos de restituição e o lançamento de uma declaração automática para contribuintes com direito a valores residuais. O prazo para envio começou na segunda-feira, 23 de março, e se estende até o dia 29 de maio de 2026. O programa para preenchimento está disponível para download desde a sexta-feira, 20 de março. A declaração pré-preenchida está totalmente disponível desde o início do prazo de entrega. Entre as inovações para 2026 destacam-se: inclusão do Receita Saúde. Todos os recibos médicos registrados na plataforma, mais de 30 milhões em 2025, serão inseridos automaticamente, reduzindo drasticamente o risco de cair na malha fina. Integração com o E-Social. Dados de empregados domésticos serão importados diretamente. Informações de renda variável e DARFs.
maior recuperação automática de dados de imposto retido na fonte sobre renda variável e pagamentos realizados. O Programa Gerador da Declaração, PGD, está disponível para computadores e o sistema Meu Imposto de Renda para celulares e tablets recebeu melhorias, como alertas para erros comuns, por exemplo, excesso de despesas médicas ou chave Pix inválida. Os critérios de obrigatoriedade foram atualizados, com destaque para o aumento do limite de rendimentos tributáveis. Estão obrigados a declarar em 2026 os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584, em 2025 o limite era de R$ 33.888, obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920, antes R$ 169.440, receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil, realizaram alienações em bolsas de valores acima de R$ 40 mil ou com ganhos líquidos sujeitos à tributação, possuíam em 31 de dezembro de 2025 bens ou direitos de valor total superior a R$ 800 mil, e aqueles que passaram a condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2025 e assim permaneceram em 31 de dezembro. A Receita Federal estima receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano. Quem não entregar dentro do prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74 e pode ter o CPF pendente de regularização. Uma das principais novidades é a antecipação do pagamento da restituição. A Receita Federal planeja que 80% dos contribuintes com direito ao valor recebam até 30 de junho. O número de lotes foi reduzido de 5 para 4, com as seguintes datas de pagamento: 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. A ordem de prioridade é a seguinte: idosos com 80 anos ou mais, idosos com 60 anos ou mais, deficientes ou portadores de moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, quem usou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição via Pix, quem usou exclusivamente a pré-preenchida ou optou pelo Pix e então os demais contribuintes. O contribuinte poderá realizar a declaração pelos seguintes canais: o Programa Gerador da Declaração para computadores, disponível no site da Receita Federal, e Meu Imposto de Renda, solução online para dispositivos móveis, acessível via portal ECAC ou aplicativo com autenticação gov.br, níveis ouro ou prata. Em uma iniciativa inédita, a Receita Federal vai ainda elaborar uma declaração automática para contribuintes que, embora não estivessem obrigados a entregar a declaração do Imposto de Renda 2025, ano calendário 2024, tinham direito à restituição de imposto retido na fonte. Isso ocorre, por exemplo, com trabalhadores que tiveram renda apenas no início do ano e ficaram desempregados depois. Cerca de 4 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com um valor médio de R$ 125. Para ter direito à restituição automática, é necessário ter CPF regular e chave Pix vinculada ao CPF. O crédito está previsto para ocorrer a partir de 15 de julho. A Receita Federal realizará lives semanais para orientar a população sobre a declaração do imposto de renda. Em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, será realizado o Dia D Declare Certo em 10 de abril, com atendimentos presenciais em diversos pontos do país. Todas as regras detalhadas estão publicadas na Instrução Normativa RFB número 2312 de 2026, disponível no Diário Oficial da União e acessível através de portalconvênios.com. Minha Casa Minha Vida amplia a faixa de renda e pode incluir 30 mil famílias. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, aprovou por unanimidade na terça-feira, 24 de março, a ampliação dos limites de renda do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. A medida faz parte de um conjunto de ajustes nas 4 faixas de renda do programa e deve ampliar o acesso de milhares de famílias à casa própria. A principal mudança foi o aumento do teto da chamada classe média, faixa 4, que passou de R$ 12 mil para R$ 13 mil. Segundo estimativas do Conselho, somente nesta faixa, cerca de 8 mil novas famílias poderão ser incluídas. De acordo com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Antônio Vladimir Moura Lima, a ampliação não deve gerar impacto negativo para o FGTS.
Segundo ele, os ajustes devem provocar impacto de R$ 500 milhões no orçamento de descontos e impacto de R$ 3,6 bilhões na parte onerosa. No entanto, esse valor será coberto por recursos do Fundo Social, o que evita pressão adicional sobre o FGTS. Tanto o ajuste na faixa de renda quanto o ajuste no valor teto do imóvel geram um impacto aí de 500 milhões no orçamento de desconto e um impacto aí no oneroso de 3,6 bi, que na verdade é suportado pelos recursos que temos no Fundo Social. Portanto, não teria um impacto de recursos aí no oneroso. E é uma medida extremamente importante, porque alavanca cada vez mais o programa, gera emprego, gera renda, a gente produz casa para aqueles que mais precisam. Mais do que uma casa, a gente realiza sonhos, faz com que cada vez mais as famílias tenham realizado o sonho da casa própria. Além da faixa 4, as demais faixas também tiveram reajustes nos limites de renda. Na faixa 1, o teto passou de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na faixa 2, passou de R$ 4.700 para R$ 5.000. Já na faixa 3, a renda máxima passou de R$ 8.600 para R$ 9.600, o que pode permitir a entrada de mais 30 mil famílias nessa faixa. E na faixa 4, como dito, o limite agora é de até R$ 13.000. O Conselho também aprovou mudanças no valor máximo dos imóveis financiados para as famílias de duas faixas. Na 3, o teto subiu de R$ 350 mil para R$ 400 mil. Já na faixa 4 do programa Classe Média, os imóveis podiam valer até R$ 500 mil, agora podem ser de até R$ 600 mil. Os recursos para o financiamento de imóveis pelo Minha Casa Minha Vida incluem o Fundo Social, que destina para o programa R$ 31 bilhões. As mudanças reforçam a estratégia do governo de ampliar o alcance do Minha Casa Minha Vida, atendendo não apenas famílias de baixa renda, mas também a classe média. Com a atualização das faixas e dos valores dos imóveis, o programa tende a impulsionar o setor de construção civil, gerar empregos e facilitar o acesso à casa própria para um número maior de brasileiros. FGTS vai destinar R$ 8,5 bilhões para obras no SUS. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou na terça-feira, 24 de março, além da ampliação das faixas de renda para acesso a programas de habitação popular e da classe média, também a aplicação de recursos do fundo na área da saúde. Na saúde, a medida autoriza a liberação de crédito para hospitais filantrópicos e entidades sem fins lucrativos vinculados ao Sistema Único de Saúde no âmbito do programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa, denominada FGTS Saúde, prevê a oferta de até R$ 8,5 bilhões em crédito, com juros de até 8,66% ao ano e taxa de risco de crédito de até 3% ao ano, conforme estabelecido na medida provisória número 1336, de 6 de fevereiro de 2026, inserida no PAC da Saúde. Os recursos devem ser aplicados de forma complementar ao SUS, com foco na reestruturação financeira em 2026 e em investimentos a partir de 2027, vinculados às diretrizes do programa Agora Tem Especialistas. O ministro do Trabalho e Emprego e presidente do Conselho do FGTS, Luiz Marinho, afirmou que os recursos devem contribuir para ampliar o acesso a atendimentos especializados e aprimorar os serviços prestados aos trabalhadores. Ficou definido ainda que a aplicação dos recursos será monitorada e apresentada em reuniões do colegiado. Segundo representantes do Ministério da Saúde, a medida tem o potencial de reduzir filas de espera, evitar o agravamento de doenças e diminuir afastamentos do trabalho, além de fortalecer a sustentabilidade financeira do setor hospitalar e intensificar a mão de obra. De acordo com a pasta, a iniciativa também pode contribuir para a preservação de empregos e renda. O Conselho Curador do FGTS também aprovou uma proposta do Ministério das Cidades que atualiza os conceitos do Programa de Desenvolvimento Urbano, o PROcidades. Segundo a pasta, a mudança não altera os objetivos fundamentais nem os tipos de projetos financiáveis. A nova redação busca enfatizar a abordagem de desenvolvimento urbano integrado, conceito desenvolvido no âmbito do projeto Cidade Presente, fruto de cooperação técnica entre Brasil e Alemanha e que vem sendo incorporado às ações da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Outra alteração aprovada nas resoluções CC-FGTS número 702 de 2012 e número 989 de 2020 visa ampliar a aplicação dos recursos do programa Protransporte por meio do aumento da participação do setor privado em operações de infraestrutura urbana.
Para isso, foi incluída explicitamente nos normativos a possibilidade de participação de concessionárias e permissionárias de transporte público coletivo urbano, bem como de serviços associados. A medida está alinhada à implementação do novo marco legal do transporte público coletivo urbano, que prevê a diversificação dos modelos de contratação, dos instrumentos de financiamento e dos mecanismos de subsídio ao setor. Com a nova redação, o alcance dos recursos do Protransporte é ampliado para adequar-se aos novos modelos de negócio na prestação dos serviços. Foi aprovado ainda o edital para a seleção dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O colegiado será composto por 4 integrantes escolhidos por meio de processo seletivo de ampla concorrência e nomeados pelo Conselho Curador do FGTS para mandato de até 4 anos sem possibilidade de recondução. A iniciativa atende à determinação do Tribunal de Contas da União. Durante a reunião, foi apresentado o cronograma do edital, com previsão de conclusão das contratações ainda em 2026. FNDE alerta gestores sobre a prestação de contas do Programa Escola em Tempo Integral. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, emitiu alerta aos gestores estaduais e municipais sobre os prazos e procedimentos obrigatórios para a execução e prestação de contas dos recursos do Programa Escola em Tempo Integral, ETI, relativos ao primeiro ciclo, que compreende o período de 2023 a 2024. Inadimplência pode gerar suspensão de repasses e responsabilização de gestores. Um dos alertas centrais do FNDE diz respeito à forma como a prestação de contas deve ser conduzida. A autarquia orienta que o processo seja realizado de maneira contínua, acompanhando a execução dos recursos ao longo do tempo, e não concentrado apenas no encerramento do prazo. Todo o registro das informações deve ser feito obrigatoriamente por meio do sistema BB Gestão Ágil, plataforma oficial utilizada para validação e análise pelos órgãos de controle interno e externo. O coordenador-geral de Bolsas e Auxílios do FNDE, André Fernandes, destacou que a prorrogação do prazo foi uma medida intencional para ampliar as condições de execução pelos entes. Ele afirmou que o FNDE atuou forte para prorrogar o prazo para a utilização dos recursos que estão em conta para apoiar os entes, mas ressaltou que, contudo, também é importante alertar sobre a importância de prestar contas para não haver prejuízos para os entes. De acordo com o FNDE, os entes federativos devem concluir a execução dos valores transferidos até 31 de outubro de 2026. Já o prazo para devolução de eventuais saldos não utilizados e a entrega final da prestação de contas coincidem em 31 de dezembro de 2026. O cumprimento rigoroso desse cronograma é considerado essencial pela autarquia para evitar prejuízos administrativos e financeiros, entre eles a devolução compulsória dos recursos ao erário e a responsabilização formal dos gestores responsáveis pela execução. O FNDE também recomenda que estados e municípios priorizem o uso de nota fiscal eletrônica em todas as aquisições e contratações realizadas com recursos do programa. A medida é apontada como estratégica para garantir transparência, regularidade documental e segurança jurídica na comprovação dos gastos perante os órgãos fiscalizadores. Gestores que não regularizarem a prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos estão sujeitos a consequências administrativas severas. O FNDE listou como possíveis sanções a abertura de processos formais de responsabilização, a suspensão de novos repasses federais e a inscrição do ente federativo em cadastros de inadimplência. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!